Nesse momento, nós vamos falar um pouquinho mais da tecnologia do equipamento, dos aparelhos, dos produtos Prife, mas vamos falar também para você das suas aplicações, seu bem-estar. E na segunda fase da live, vamos falar um pouquinho também sobre como monetizar nesse negócio, como transformar, levando saúde e bem-estar para as pessoas em saúde financeira para você e para a sua família. Mais uma vez, então, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Vamos dar início, então. Será rápido, tá? Uma live breve, portanto, preste bastante atenção. Desligue-se de tudo que está ao teu redor. Foca somente na apresentação, que eu tenho absoluta certeza que vai te ajudar bastante para que você tenha mais discernimento, mais argumentos, aprimorar o teu conhecimento dentro do quesito apresentação Prife. Meu nome é Sidney Oliveira. Quero falar um pouco, então, sobre o plano de negócio da Prife. Realidade atual: nascimento, envelhecimento, dores e doenças, sofrimento e morte. Essa é a nossa realidade. Panorama atual da saúde: baixa qualidade de vida, crescente incidência de dores crônicas, ambiente de má alimentação, estresse como um fator dos principais fatores, adoecimento da população. É muito comum hoje você ver a maioria de nós com uma má alimentação, uma má qualidade de vida, estresse oxidativo, estresse crônico, estresse no dia a dia. E isso leva, sim, a doenças e adoece cada vez mais a população. Traz aí doenças crônicas, né, para todos nós. E dentro do panorama atual da saúde, nós temos mais doenças, consequentemente, mais despesas médicas. E o compromisso da PRAF é justamente atuar de encontro a essas necessidades, para que você possa ter uma maior qualidade de vida, né? Para que você possa literalmente ir de encontro a preencher essa lacuna. Menos doenças, menos despesas médicas. É comum você estar numa fila de um supermercado e a pessoa se vangloriar, né, das suas despesas médicas. Pessoas que falam que tem mais de R$ 1.000 de despesas todo mês com farmácia. Isso está errado. A palavra Prime nasce da fusão de duas ideias poderosas: Prime, melhor, auge, ápice, e Life, vida. Esse nome carrega em si o propósito de oferecer a mais alta qualidade de vida que nossos membros e clientes podem conquistar ao utilizar e compartilhar a nossa linha de produtos de bem-estar. Mais do que uma marca, a Prife é um movimento global, um movimento que conecta pessoas ao seu melhor potencial, promovendo saúde, prosperidade e qualidade de vida em cada detalhe. Nossa sede fica em Kuala Lumpur, lá na Malásia. Aqui está todo o desenvolvimento e crescimento da Prife nos últimos 5 anos. Ela já está hoje em mais de 80 países, agora do Brasil para a América do Sul. Aqui está o nosso conselho administrativo, somando junto esses quatro diretores, somam mais de 100 anos de experiência dentro do mercado da venda direta, dentro do multinível. Ou seja, nós não caímos de paraquedas em um projeto, está muito bem montado, né? Por isso vem aí a sustentabilidade por causa da gestão. E nessa tela eu quero falar um pouquinho para você da isenção de responsabilidade. O dispositivo Iteracare é certificado como um eletrodoméstico. Foi verificado como seguro para uso, não emitindo radiação prejudicial e possui rótulos que permitem distribuição internacional. O Iteracare não é um dispositivo médico e a Prife não fornece aconselhamento médico. Isso tem que ficar muito claro para todos nós. O dispositivo não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Seu uso não substitui a confiança em tratamento médico ou aconselhamento de um profissional de saúde qualificado. Sempre consulte seu médico ou outro profissional de saúde qualificado. Bom, precisamos entender que a Prife ela não quer trazer para você uma ideia de que ela vem para curar ou nada. Tanto é que o nosso dispositivo não passa pela Anvisa. Ele passa pelo Inmetro, porque ele é certificado como um eletrodoméstico, ok? Bom, mas Einstein já dizia, o futuro da medicina será a base de frequência. Então, um poderoso aliado é o nosso aparelho a Iteracar, porque ele trabalha à base de frequência. Vamos falar um pouquinho da tecnologia do Iteracar. Em 2014, o professor Yang desenvolve, então, o primeiro dispositivo terahertz com luz do mundo. Já em 2017, devido ao avanço tecnológico, ele desenvolve a segunda geração. Observe, a primeira, US$ 412.000. Já na segunda, em 2017, bem mais acessível, 19.800. 8 anos de pesquisa, né? Vamos falar da tecnologia, então, do nosso Iteracare. Inteligente, seguro e eficaz. Terahertz ressoa com nossas células, ativando células saudáveis e dormentes. Fortalece o sistema imunológico para melhorar as defesas do nosso corpo. Enquanto isso, a quântica gera energia quântica que energiza as nossas células. Equilibra os sistemas do corpo, fortalecendo o organismo e penetra profundamente nos órgãos vitais.
Enquanto isso, o quartzo ele faz a função de amplificar toda a potência do terahertz junto com a quântica. Gerado pelo dispositivo, ele é composto por centenas de cristais e minerais exclusivos. Ele é composto, produzido, para você ter uma ideia, por meio de tecnologia de automoldagem, ou seja, ele imita 1/40 da energia solar. Aqui nós temos alguns prêmios e reconhecimentos, depois você pede para quem te convidou. Essa tela, para mim, ela resume literalmente o que é o nosso produto Iteracare. Bom, se ele não é um dispositivo médico, ele tem que atuar de alguma forma para o alívio das dores e de encontro às inflamações, ok? Pela medicina tradicional chinesa, que é onde a tecnologia do Iteracare se baseia, ele trabalha com energia. E já é sabido que o nosso corpo, ele é energia. Cada célula nossa, ela tem uma microvoltagem, tá? Quando há o bloqueio da circulação de energia, ela se torna uma das principais causas de dores e doenças, gerando inflamação, problemas de saúde e dores. Sabe aquela pessoa que ela faz aí uma dúzia, 2 dúzias de exames, 70 exames, 50 exames, e não identifica a sua dor, o problema, a causa da sua dor, porque é o bloqueio dessa energia, que não é tratada pela medicina tradicional, e sim pela medicina tradicional chinesa. Estudos aí de mais de 3 mil anos. Quando há o bloqueio dessa circulação de energia, há inflamação, há dores. É aí que entra o dispositivo Iteracare. Mas para entender melhor, vamos compreender o que é a frequência terahertz. A descoberta das ondas terahertz foi feita por cientistas americanos ao longo das décadas de 70, 80 e 90, tá? E ele fica entre as ondas de rádios, micro-ondas, infravermelho longo e ultravioleta junto com o raio-x. Bom, raio-x todos nós conhecemos, né? Quem de nós já não fizemos o raio-x? Infravermelho longo, medidor de febre, o controle remoto, o controle do micro-ondas, ultravioleta, luz ultravioleta. E o micro-ondas, todos nós, cada um de nós temos um micro-ondas em casa. E as ondas de rádios. Lá atrás, desde que nascemos, entendemos, compreendemos o rádio. Aliás, não compreendíamos, né? A música chegava em casa, a voz do locutor chegava em casa, mas como? Sistema de ondas. Sistema de frequência. Ondas, né? Ondas de rádio. São frequências, ok? Micro-ondas, a mesma coisa. E assim cada uma delas. O terahertz fica entre elas. Trazendo para os dias de hoje, para a geração moderna. Wi-Fi. Todos nós hoje temos um aparelho de Wi-Fi em casa, um modem. Este modem, ele tem a função de receber a internet do poste de energia lá atrás, da fiação, lá na rua, e ele vai transmitir para toda a nossa casa. Para você ter uma ideia, um modem de Wi-Fi, ele trabalha com 5 a 6 Hz de frequência, para você ter uma ideia. Mas observe o que eu quero te falar. Ele tem um alcance dentro de toda a tua casa, uma casa de 50 metros, 100 metros, 200 metros, na sala, na cozinha, no quarto, na varanda, na churrasqueira. A minha internet pega até na calçada da minha casa, que dá uns 30, 40 metros até a calçada, para vocês terem uma ideia. E pega com 5 Hz de frequência. A nossa tecnologia está falando de terahertz. Tera significa trilhão. 1 trilhão de hertz por segundo. Então você tem uma noção do alcance. A diferença é que o Wi-Fi você está usando o celular, mas essa onda existe, essa frequência existe. O terahertz é a mesma coisa. Quando você aplica o aparelho, você nada mais está fazendo do que, ao invés da frequência hertz do Wi-Fi, que faz mal, o nosso não é nocivo e trabalha a 1 trilhão de hertz por segundo, junto com a quântica e o quartzo óptico. Ficou claro? Terahertz é um tipo de frequência não ionizante. Vou só mudar aqui para eu poder ler para você. Terahertz é um tipo de frequência não ionizante, ou seja, ela não tem energia suficiente para remover elétrons de átomos ou moléculas, sendo inofensivo para os tecidos biológicos. Vou repetir, sendo inofensivo para tecidos biológicos. Por isso que é segura para o corpo humano. Ficou claro isso para todos nós, né? Como que a frequência terahertz e a energia quântica ajudam na voltagem celular? Entendemos nas duas telas anteriores, na penúltima tela, que o nosso corpo é energia, que cada célula do nosso corpo ele tem um fluxo energético, né? Ela tem uma voltagem e uma microvoltagem. Cada célula nossa, vamos entender, o nosso corpo é formado por célula, nossa vida humana é formada por célula, cada órgão do nosso corpo é formado por célula, e o maior órgão do nosso corpo humano, que é a pele, é formada por células.
ok? Cada célula tem uma microvoltagem entre 70 a 100 milivolts. Cada célula do nosso corpo, somos trilhões de células, somos um composto andando de trilhões de células. Então, cada célula dessa tem uma microvoltagem. Quando essa célula passa por má alimentação, estresse, estresse da radiação, contato com Wi-Fi, contato com antenas de televisão, antenas de rádio, antenas de celular, computadores, o próprio celular, nós vamos ter um estresse de radiação, nós vamos ter um estresse emocional, um estresse oxidativo, a acidez, a toxicidade, ela vai perdendo voltagem, ela vai perdendo energia. Com isso, nascem as doenças, inflamações. Toda doença nasce de uma inflamação. Vamos entender isso? Quando você tem o teu corpo inflamado, ele começa a gerar várias outras doenças. Doenças imunológicas, como fibromialgia, artrite, artrose e tantas outras que nós muitas vezes não compreendemos e também sabe-se que não há tratamento, só paliativo, remédios para tirar as dores. Então, quando entendemos o início que causa isso, que é esse descarregamento da energia celular, que é a falta de energia celular, nós compreendemos e sabemos como utilizar algo para recuperar essa energia. O nosso aparelho, a IteraCare, entra nisso. Ele entra na recuperação dessa energia da célula que está adoecendo. Então, uma célula saudável ela está entre 70 e 100 milivolts. Aí vai para 50, 60 milivolts. Uma célula ruim, ruim mesmo, já indo para cancerígena, ela vibra entre 20 a 5 milivolts, e aí entra o terahertz. O que ele faz? Ele recarrega. Então, o nosso equipamento nada mais é do que um recarregador de energia celular, através da frequência terahertz e da energia quântica, trazendo de volta essa célula saudável, inclusive as mitocôndrias. Com isso, você tem um corpo que promove a autocura, um corpo altamente saudável. Porque se as tuas células, se somos compostos, olha o entendimento, galera. Se somos compostos por trilhões de células, perfeito? Trilhões de células. E a função do 8 terahertz do 8 terahertz, da frequência terahertz, é reenergizar essas células. Então nós temos um corpo que vai promover a autocura. Então nós não falamos de cura medicinal, mas falamos de trazer o seu corpo à energia vital dele. Ficou claro isso para todos nós? Aquela tela anterior, mas essa para mim poderia encerrar a live de apresentação do produto que você já teria compreendido o que é a nossa tecnologia. Aqui nós temos alguns artigos de pesquisas que comprovam isso, tá? Mais uma vez, não caímos de paraquedas. Nós temos artigos que publicam e falam sobre os benefícios para a saúde da frequência terahertz. Nós podemos disponibilizar isso para você, mas você também pode ir no Google e lá na PubMed, tá? Na PubMed, onde nós temos mais de 10 mil artigos falando sobre o poder e a usabilidade da frequência terahertz. Nós temos aqui 62 relatórios de testes clínicos que atestam a tecnologia do terahertz, considerando ela 5 estrelas. Vou repetir, 5 estrelas para o combate das inflamações. Bom, se ele é 5 estrelas para o combate das inflamações, o que significa que nós temos um produto excepcional que não pode faltar na casa de ninguém, porque ele é 5 estrelas no combate à inflamação. Se tudo é inflamatório, nós precisamos reenergizar essa célula para tirar essa inflamação do corpo. Bom, vamos falar um pouquinho da evolução do dispositivo terahertz. Em 2021, a Prife, a nossa Prife, adquire a patente e passa a ser a distribuidora oficial dos equipamentos terahertz. Esse equipamento é fabricado na China, muito antes da Prife. Ela adquire a patente para ser a distribuidora exclusiva, ok? Então, hoje, ela que distribui para o Brasil e para o mundo, em 85 países. Em 2019, é a terceira geração. Em 2021, nasce a quarta geração, que é a nossa, o vermelho que nós usamos. Em 2024, a quinta geração, né? Que é o Aitera Care, o roxinho, que é o Plus, o Premium Plus, né? O Aitera Premium Plus. Só que aqui no Brasil agora chegou a versão do vermelhinho melhorada, que é o Aitera Classic Plus. Ele fica entre o vermelho e o roxo, com todas as funções do roxo, a qualidade e força do roxo, só que muito próximo do vermelho e trazendo aí algumas novas funções. Mais à frente a gente fala disso. Mas essa tecnologia foi desenvolvida exclusivamente desse novo equipamento, que é a sexta geração, para o Brasil.
Há alguns relatórios de teste de comprimento de ondas, ou seja, que relatam e testam e qualificam, testificam que o nosso produto tem o alcance que nós estamos falando. Nós, mais uma vez, não estamos aqui falando da boca para fora, né? Estudo é comprovado cientificamente. E a Prife Internacional tem o orgulho de ser a única e exclusiva distribuidora global do dispositivo Iteracare. No Brasil, ele é certificado pelo Inmetro, tá, galera? Ele não necessita de Anvisa, porque ele é um eletrodoméstico. Quem certifica ele no Brasil? O Inmetro. Então, ele tem o selo do Inmetro. O bloqueio da circulação de energia é uma das principais causas de dores e doenças. Inflamação, problemas de saúde e dores. Vamos falar como agir para combater isso? Vamos falar das 5 características do Iteracare. Primeira delas, ele aquece a medula óssea e remove os bloqueios. Ele tem um alcance de 20 a 30 centímetros dentro do nosso organismo. Significa que ele vai atingir todos os órgãos, todas as nossas células, inclusive a medula óssea, removendo os bloqueios da energia. Ativação. Ele ativa as células inativas por meio da ressonância. Ele identifica e age nas células. Ele opera com zero radiação, zero ultravioleta. Fácil de operar, seguro para todas as idades. Ou seja, uma criança de 4 anos pode manusear. Você não precisa se tornar nenhum mestre, nenhum terapeuta para fazer a autoaplicação. Ele é muito simples. Vamos falar da primeira função dele. A primeira dele é a penetração. O alcance que eu falei que é de 20 a 30 centímetros. Ativa as células troncos da medula óssea. Soprar diretamente na coluna, conforme a imagem que você está vendo, ele vai liberar células troncos. A frequência terahertz estimula as células dormentes da medula óssea. Se ele estimula as células dormentes, beleza? O aquecimento dos ossos ativa as células para o nosso sistema corporal. Você compreendeu o que é essa tecnologia? É isso que você vai estar fazendo toda vez que você aplica por 5 a 10 minutos na coluna do seu paciente, do seu amigo, da pessoa que está com você. Ele vai estimular as células dormentes na medula óssea. Ele vai aquecer os ossos, ativando as células para o nosso sistema corporal. E ele ressoa na mesma frequência das nossas células. A frequência de terahertz ressoa com células humanas saudáveis e vibra no mesmo nível molecular. Ele vibra no mesmo nível molecular que o nosso DNA e o nosso RNA e proteínas, influenciando nossa saúde positivamente a uma taxa de 1 trilhão de vibrações por segundo. Quando ele identifica, ele fortalece as células saudáveis e repara as células danificadas. Ele protege contra agentes nocivos, fortalecendo e promovendo a reparação. Restaura e renova a saúde das nossas células. Segurança. O Iteracare é certificado e patenteado pela Academia de Ciências e pela Sinochem. Pode ser utilizado por crianças e idosos. Sua segurança e eficácias foram comprovadas, ou seja, para todas as idades. Facilidade de uso, qualquer pessoa pode usar e pode ser aplicado em qualquer ser vivo, ok? Benefício do aquecimento do corpo. Ele fortalece o sistema imunológico. Quando você sopra diretamente nos pontos meridianos na coluna, você está aquecendo o corpo. E o que, que vai acontecer com o teu corpo? Ele vai fortalecer o teu sistema imunológico. Ele aumenta a atividade metabólica nas células, ele aumenta a oxigenação celular, ele aumenta o fluxo sanguíneo, ele metaboliza os resíduos do corpo, relaxa os tecidos conjuntivos, relaxa as fibras musculares, reduz a rigidez, poderoso analgésico. Aumentar a temperatura do corpo em 1 grau centígrado, ou seja, para 37, pode aumentar em até 5 vezes a tua imunidade. Quem não precisa disso? Todo ser vivo. Mas vamos falar aqui das 3 últimas. Lembra dos vídeos que você vê postados? Hoje nós temos mais de 2.000 vídeos com prova social, principalmente das pessoas que não podiam fazer o movimento. Exemplo, não levantavam as mãos acima da cabeça. E ao término de uma sessão de 20 a 30 minutos com a terapia TeraCare, ele levanta o braço, faz movimentos que até então ele não fazia. Tem alguns que são emocionantes que a gente chega a chorar, porque não é mágica, é tecnologia. Se ele relaxa os tecidos conjuntivos, se ele aquece a nossa medula, se ele aquece os ossos, se ele quebra esses tecidos conjuntivos, ele relaxa as fibras musculares e ele reduz essa rigidez que está promovendo o não movimento, e ele é um poderoso. Quando eu falo poderoso analgésico, é poderoso mesmo. Ele é como se fosse uma injeção de bezetacil na veia ou até uma morfina. Ele age como um poderoso analgésico. Então, se ele alivia a dor a esse ponto e ele relaxa os tecidos, naturalmente a pessoa vai fazer movimentos que ela não podia fazer.
em uma sessão de 20 a 30 minutos. Então não é milagre, é tecnologia que você entende o porquê que ele é tão bom e porquê que nenhum ser vivo, nenhum ser humano pode ficar fora pode ficar sem ter um aparelho desse em casa, né? Bom, algumas precauções de uso. Não soprar diretamente em uma mulher grávida ou menstruada. Por que não numa grávida? Vai fazer mal? Não. Mas a grávida é ela e o médico deixa ela no momento dela com o médico, ok? Menstruadas, porque ele aumenta o fluxo sanguíneo, não faz sentido. Você pode fazer nos pontos meridianos, mas não diretamente no útero. Não vai soprar diretamente num lugar onde tem uma lente implantada, um objeto implantado, um estente no coração ou uma ferida aberta. Vai prejudicar? Não. Mas pode haver um desconforto, principalmente nos olhos. No estente do coração, ele vai aquecer ali, mas não vai fazer mal nenhum. Você vai evitar essas áreas e vai fazer todos os outros pontos meridianos. Bom, mais segura para você, proteção que gera confiança. A Prife tem um seguro de US$ 1 milhão. Esse seguro é de responsabilidade civil do produto, ou seja, ela confia tanto na tecnologia que ela sabe que não vai fazer mal. Então, ela desenvolveu um seguro que nunca precisou ser acionado. 1 hora da tecnologia do Iteracare é igual a 10 sessões de acupuntura, 20 sessões de ventosa, 30 sessões de gua sha e 40 de massagem. Eu gosto dessa tela. Eu vou te falar só da acupuntura e da massagem. A acupuntura eu conheço porque meu menino é especial, meu menino, né, 35 anos, é especial, e na Pestalozzi, se eu não me engano, foi lá que ele fez sessões de acupuntura para tirar o estresse, o nervosismo, né, deixar ele mais calmo. Foi ali que eu conheci a acupuntura. Mas eu nunca fiz. Você já fez? Quantos de nós não fizemos? Porque não faz parte da cultura do brasileiro. Guaxá, então, ventosa, eu vi falar aqui na Prife, não tenho vergonha nenhuma de falar isso para você. É da nossa cultura. Você já se imaginou sentado numa maca fazendo 40 massagens? 40 sessões, 40 semanas. Custo, tempo, sair de casa e fazer. Não é da nossa cultura. Infelizmente não é. Mas a tecnologia aplicada durante 1 hora, meia hora de manhã, meia hora à noite, ele equivale, é igual a 10 sessões. Ele não substitui. Ele não vai substituir, ok, galera? Mas a sensação de relaxamento e bem-estar do organismo é de 10 sessões de acupuntura e 40 de massagens. Perfeito? Diariamente na sua casa, para você e para toda a sua família. Não é um produto que é exclusivamente seu, né? Você vai usar em você, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, na sua mãe, na sua avó, no seu pai, no seu avô, no seu amigo, no seu vizinho, no seu cachorro, no seu pet, no seu gato, qualquer ser vivo que precise. Formas de uso na água. Isso é interessantíssimo. Por quê? Você vai poder frequenciar sua água, seja ela numa jarra de 1 litro, seja ela num copo com água. Você vai soprar de 1 a 2 minutos. Se for um copo com água, 1 minuto, numa jarra, 2 minutos, para que, né, você tenha certeza que energizou, frequenciou a água, e você vai tomar ela diariamente. Por quê? A frequência terahertz junto com a quântica fica nessa água por 48 horas. Você vai tomando. Ele vai agir de dentro para fora. Se o nosso corpo é mais de 70% de água, comprovadamente, você vai tomar água para tomar uma água de qualidade com a energia e a frequência terahertz. Perfeito? Não vou entrar em detalhe dessa tela, mas vamos falar aqui os benefícios em consumir a água com a Iteraquer. Primeiro, hidratação celular profunda. Segundo, regeneração tecidual, o aumento da atividade imunológica, o aumento da absorção intracelular, melhorando a hidratação e o fluxo de oxigênio. Só que já estaria de bom tamanho. Melhor da fluidez sanguínea e transporte de nutrientes, após terapias e a estabilização do pH. Nessa imagem roxa da esquerda e da direita, aqui é um estudo de campo cego, né? Feito por microscopia. Então vamos lá. A estrutura do sangue com água normal e a estrutura do sangue após ingerir a água com a frequência terahertz. Observe, aqui tem as hemácias coaguladas, juntas, né? Juntas, uma junto com a outra, ou seja, obstruindo a passagem do oxigênio. Aqui você tem as hemácias soltas, livres, permitindo a fluidez. A melhor aumenta a atividade metabólica, aumentando a absorção intracelular, melhorando a hidratação e o fluxo de oxigênio, maior fluidez sanguínea e transporte de nutrientes. Você está melhorando a tua qualidade de vida a partir do teu sangue, tomando a água diariamente. Fora que você está nutrindo literalmente os teus órgãos, né? Bom, a Prave desenvolveu um ecossistema. Por quê? Bom, se nós não tratamos saúde, nós precisamos de produtos e tecnologia que venham de encontro a melhorar a nossa qualidade de vida. Então, ela tem desde óculos a pulseiras que vão trazer renovação celular para nós.
Então, começa aqui com a proteção visual, com o conforto da tecnologia do dia a dia, os nossos óculos Ave Aurora. Visão cansada, olhos secos, visão embaçada, proteção contra a luz azul. Uma armação com íons negativos. Então, a tecnologia dos óculos, para você entender, não está na lente. Esse óculos que eu estou usando aqui é um desses da Prive, é um Wave. A tecnologia dele está na armação todinha. Então eu tirei a lente quando veio, fui no oftalmo, fiz uma consulta e para o meu grau eu pedi para colocar a lente nessa armação. Foi feita a lente para essa armação. Então eu tenho a lente com o meu grau usando a tecnologia com íons negativos. Óbvio, mandei colocar a lente com anti-luz azul, mandei colocar com todas as proteções necessárias, conforme a orientação da própria Prife, que era a lente que ela tinha, tá? Então eu tenho um óculos que eu uso quase 15, 16 horas por dia, se não às vezes até mais, colocando qualidade de vida nos meus olhos, na minha visão e no meu cérebro, na minha cabeça, em toda essa região. Eu tenho aqui íons negativos, e muitos íons negativos, tá? 1.700 íons negativos por segundo na armação, para você ter uma ideia. Aqui tem um pouquinho do que faz. A verdade é uma só. Quando foi que você cuidou da saúde dos seus olhos? Nunca, salvo quando você vai no oftalmo, né? Ele traz o alívio para a fadiga dos olhos, ele tem um aumento do nível de oxigenação no globo ocular e no cérebro, libera íons negativos, ativa o metabolismo das células visuais, permitindo a penetração de partículas, melhorando a visão e promovendo e prevenindo a miopia. Né? Ele tem um aumento da nutrição das células inflamatórias dos nossos olhos, ativa a capacidade de regeneração do tecido ocular, alívio da fadiga ocular. Então, imagina que você tem, ó. Ele estimula o movimento dos óculos, dos músculos dos óculos, tá? E ele acelera o metabolismo ocular, contribuindo para uma saúde e bem-estar em geral dos nossos olhos. Eu já vi pessoas ir passar no médico e acabar na cirurgia ou aplicar aquelas injeções para os olhos porque ela está com problema na microcirculação sanguínea dos olhos, né? Quando foi a última vez que você cuidou da saúde dos seus olhos? Principalmente para quem trabalha muito, né, no escritório, game, maratona séries, né? Olhos secos e fadiga, ressecamento, dor, inchaço, olhos com coceira e dor, visão embaçada. Ele vai contribuir, inclusive, para miopia, viu, galera? Estigmatismo, tá? Uma série de outras coisas. E nós temos aqui também a pulseira de energia Vitality, com 1.700 de negativo somente na pulseira, fora na plaquinha. Somando a plaquinha e a pulseira, ultrapassa 4.500 íons negativos, tá? É a primeira pulseira de verdade no Brasil, que nós fizemos teste com mais de 10 concorrentes, que literalmente entrega mais de 4.500 íons negativos. A concorrência, para você ter uma ideia, a melhor que ficou entregou 600 íons negativos. A melhor entregou 600 íons negativos. E é boa. Imagine nós entregamos, então, 4.500 íons negativos por segundo. Bom, uma pulseira feita de silicone, tá? Seguro para a pele, com minerais naturais incorporados desde a fabricação, pensado para o conforto e bem-estar. Ele libera, então, 1.700 negativos na pulseira, com 3 pedras magnéticas de íons negativos, de alta concentração integradas, projetada com um posicionamento de 3 pontos, alinhando os pontos de acupuntura como o Niguan e o Aiguan, ok? Então ele tem aí uma pulseira que é segura, macia e agradável, uma joia, eu digo que é uma joia, durável, ele pode molhar sem problema nenhum, à prova d'água, né, resistente. Tecnologia avançada, com turmalina e silicone. 1.500 em negativos, então, na pulseira, e nas 3 esferas, 2.500 em negativos. Somando, passa de 4.000 íons negativos, ok? Chegando aí a quase 5.000 íons negativos. Nós temos também a Altera Biolite, não vou entrar em detalhe, isso aqui é assunto para o dia a dia, tá? Para treinamentos também, mas ele tem o poder de aliviar a tensão, peso corporal, melhora a circulação, a sensação de leveza, apoia o metabolismo e o equilíbrio do organismo, promove o relaxamento profundo e qualidade de sono, recupera a energia física e mental e ele faz você sentir mais foco e clareza mental no seu dia a dia. O BioLite é para quem não tem condições de usar a Iteracar no dia a dia, se auto-aplicar. Então, esse é um produto onde ele coloca os pés e, através das solas dos pés, todos os pontos meridianos e os pontos de acupuntura que tem ali, ele faz para todo o corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. Ele vai trabalhar a tecnologia toda que nós já falamos até agora, mas a tecnologia PMELF para o bem-estar e conforto. O PMELF, através de um campo eletromagnético pulsado, ele ajuda o apoio e o equilíbrio e o conforto do corpo. Aqui você tem algum dos benefícios, vários, né? São aí dezenas de benefícios, ok? Relaxamento profundo e leveza, enfim, eu vou deixar isso aqui depois para você ler as telas, mas é importante você saber que tem. A Prife na Malásia,
ela tem mais de 100 produtos tecnológicos, que no Brasil está vindo aos poucos cada um deles. Primeiro chegou a Iteracare vermelho, agora nós já temos o Classic Plus, temos o BioLite, temos os adesivos que, com a frequência Hertz, né, para energizar, e temos as pulseiras e os óculos, e mais meia dúzia de lançamento que teve no evento, que vai estar chegando a partir de agosto. E a cada trimestre, nós teremos novos lançamentos, para que, conforme for feito a liberação pelos órgãos competentes, a Praive vai implantando. Então, nosso portfólio só vai aumentando, ok? Bom, galera, falamos até aqui da tecnologia e suas aplicações. Agora eu quero falar para você do plano de negócios, do plano de carreira da Praive. Como transformar tudo que nós falamos, levando saúde para a mesa das pessoas, saúde para as famílias e bem-estar, mas eu quero falar de saúde financeira. Se o objetivo da Praive é colocar um Iteracare em cada domicílio brasileiro e do mundo, ela não vai fazer isso sozinha. Então, ela desenvolveu um plano de negócio, um plano de carreira que pode ser atraente para mim e para você. Pode não, é atraente para mim e para você. Um plano de carreira que promove a alavancagem, um plano de carreira que vai remunerar muito bem toda vez que você indicar a tecnologia Prife e os produtos Prife para alguém que você conhece. Ok? E como que nós vamos despertar o interesse? Primeiro, pela tecnologia. Segundo, quando você tem um produto que entrega uma prova social em 20 a 30 minutos, com uma qualidade excepcional, com valor agregado, exclusivo, que somente nós, distribuidores Prife, temos, aliado a um modelo de gestão competente, ou seja, a empresa está há 5 anos em mais de 80 países, já provou ao que veio e que realmente é séria, com mais de 2 milhões de clientes. Perfeito? Aliado a tudo isso, somado a um plano de negócio que promove alavancagem e ganhos que deixam executivos de banco aí com inveja, peraí, eu preciso olhar para isso. É nisso que eu quero chamar a tua atenção. Tudo começa quando você adquire o seu primeiro produto, quando você compra um equipamento Iteracare. Você passa a ser um distribuidor e você tem acesso a essas 3 carteiras de ganhos. A primeira carteira é a de bônus. Tudo que você ganha através das suas indicações, acredita nessa carteira. Segunda carteira é de registro, onde você transfere, compra, vende, compra produtos, transfere para outra liderança. E a carteira fidelidade, que é a poupança, que você vai entender nas próximas telas. Quando você então se cadastra, adquirindo um dos equipamentos da Prife, no caso aqui no Brasil, o aparelho Iteracare, o vermelhinho, você tem acesso a 10 bônus, libera para você 10 formas de ganho. Vamos falar da primeira e da segunda nessa tela? O primeiro bônus é o bônus de patrocínio, o bônus de indicação. Toda vez que você indica alguém, pode ser uma, duas, 10, 15, 20, 100 pessoas, não tem limite, tá? No mínimo sempre duas, nós vamos te orientar para você desenvolver sua equipe com 2 pessoas. Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, ok? Ele vai gerar do pacote que essa pessoa adquirir pontos. Sobre esses pontos são os bônus. Então, toda vez que você indica, você ganha 10% dos pontos gerados por aquele cadastro. Vamos entender os pontos? Se a pessoa comprar um equipamento Iteracare, ela se torna um distribuidor prata. Gerou 200 pontos. Sobre os 200 pontos, você ganha 10%, US$ 20. Aqui as comissões são pagas em dólares, referente à pontuação de cada cadastro, de cada pacote, ok? Já se você indicou uma pessoa, apresentou o projeto para ela, apresentou o plano de negócio como esse aqui, através de uma live, e ela entendeu que ela vai fazer demonstração e vai gerar venda muito rápido. Então ela enxergou que ela precisa de mais equipamento. Então ela vai comprar, ao invés de um, ela vai comprar 3 a Iteracare. Porque um é para ela, 2 é para estoque, porque ela demonstrou para 5 pessoas, alguém vai se interessar. E venda é time, momento, emoção. Ela já está ali com o equipamento. Você quer pagar como? Cartão ou Pix? Já está aqui o seu, esqueça, eu separei para você. Gera negócio, gera volume de negócio na hora, não se perde venda. Então, essa pessoa entra com o pacote ouro. Quando ela adquiriu 3 aparelhos, ouro gerou 600 pontos referente ao investimento que essa pessoa fez. Sobre os 600 pontos, a empresa te paga 10%. Aí você cadastrou uma pessoa, trouxe uma pessoa para o negócio que ela tem uma visão empreendedora acima da média. Ela entendeu que ela precisa ter 10 equipamentos a Iteracare. Então ela vai comprar
o pacote diamante, que vai gerar 2.000 pontos e ela vai receber 10 aparelhos da Iteracare. Porque ela enxergou que em 3, 4 meses ela vende tudo, recupera o dinheiro dela e vai ficar com lucro, mas não perdeu venda, porque venda é momento. Ela tem uma visão empreendedora diferenciada e, naturalmente, tem um poder aquisitivo para isso. Então, ela comprou 10 equipamentos, 10 da Iteracare, se tornou um distribuidor diamante. Nesse momento, gerou 2.000 pontos. Você ganha 10% de 2.000 pontos, US$ 200. Esse é o bônus de indicação direta. O bônus fidelidade é sobre a mesma compra, o mesmo pagamento. Você já recebeu os 10%. Agora a empresa separa 35% dos pontos para o prata, 40% dos pontos para o diamante, para o ouro, desculpa, e 50% dos pontos dos mesmos pontos para o diamante. Transformando em dinheiro, você vai ter US$ 70 do prata, US$ 240 do ouro e US$ 1.000 do diamante, do pacote diamante. A diferença do primeiro bônus para esse é que esse entra na carteira fidelidade. Você não saca. Ele é um bônus poupança. Mas não se preocupe. Eu, particularmente, gosto e promovo muito esse bônus, porque apesar de eu ser um líder de expansão focado em formação de equipe, eu também vendo para pagar as minhas contas. E esse bônus me permitiu, nesse um ano de negócio, comprar mais de 20 equipamentos, mais de 20 Iteracare, sem tirar um centavo do bolso e a minha venda então se tornou livre 100% para o meu bolso, porque ele é uma poupança. Eu fui acumulando de US$ 70, de US$ 240, de US$ 1.000, de US$ 30, de US$ 20, toda vez que alguém se cadastrava, toda vez que o meu time cadastrava alguém, gerava poupança para mim, foi acumulando a ponto de eu comprar mais de 20 equipamentos e revendê-los, tá? Nesse período. Então, observe, se eu que não sou um vendedor de ponta, de rua, que estou ali vendendo, consegui comprar 20 equipamentos e já o vendi, já coloquei esse dinheiro no meu bolso, imagine você que tem uma visão empreendedora voltada para vendas de equipamento. Então, esse bônus ele é maravilhoso, tá? Então, a diferença é que você não saca, você utiliza para comprar equipamento. Então, esse é o bônus fidelidade. O terceiro bônus é o bônus de emparelhamento de nível, muito parecido e tem alguma semelhança com o bônus binário no Brasil, mas ele não é binário. Tem semelhanças, repito, mas ele não é binário, ok? Primeira semelhança. Você pode cadastrar uma, 5, 10 pessoas. Todas são diretas a você, mas uma cai abaixo da outra. Você cadastrou 5 pessoas abaixo da direita. 5 pessoas na direita. Uma vai cair abaixo da outra na direita. Cadastrou 5 na esquerda. Vai cair uma abaixo da outra na esquerda. Ok? Essa é a primeira semelhança. Segunda semelhança, ele paga do primeiro nível ao infinito, no emparelhamento de nível. Segunda semelhança. Terceira semelhança, ele paga pela menor pontuação, seja direita ou seja esquerda. Se a direita no dia de hoje tiver pontuação maior do que a esquerda, ele paga pela esquerda. E assim sucessivamente. Terminam as semelhanças aí, ok? Porque ele é emparelhamento de nível. Ao construir sua equipe de vendas do lado direito e esquerdo, ganhe 40% dos pontos de cada primeiro emparelhamento em todos os níveis. Vamos lá. Você cadastrou o Sidney na sua esquerda e o João na sua direita. Ambos como prata. Emparelhou o nível. 2 pratas no primeiro nível. Paga pelo lado, um dos lados apenas. Quanto paga? 40%. 40% de 200 pontos, US$ 80. Observa no segundo nível. Houve também emparelhamento de nível. Por quê? Abaixo do Sidney cadastrou-se um distribuidor diamante. E abaixo do João cadastrou-se um distribuidor prata. Emparelhou? Equiparou? Emparelhou diamante com prata. Paga por onde? Pelo prata. US$ 80. Já no terceiro nível, emparelhou ouro com ouro. Ambos geraram 600 pontos. Paga 40% de 600 pontos. Quanto? US$ 240. Então, nesse momento, emparelhou ouro com ouro. Paga por um lado US$ 240. Esse terceiro nível, segundo, quarto, quinto, pode ser formado por você ou pelo seu time, tá? Lembre-se que ele caiu um abaixo do outro. Emparelhou, vai pagar. Ok? Esse é o bônus de emparelhamento de nível. Emparelhou, pagou. Quanto? US$ 80 se cadastrou um prata, US$ 240 se cadastrou um ouro e US$ 800 se cadastrou um diamante. Já no quarto bônus é o bônus de emparelhamento de grupo. Vamos entender? Você cadastrou o Sidney e o João. Você orientou o Sidney e o João, no mínimo, a trazerem 2 pessoas para o negócio. Perfeito? 2 pessoas. Nós podemos trazer 10, 15, 20, 50, 70, 100, ok? Mas no menos 2. Essas 2 vão fazer o mesmo, serão orientadas a mesma coisa. Então é 2 que traz 4,
4 que traz 8, 8 que traz 16, 16 que traz 32, 32 que traz 120 e assim sucessivamente. Então, a partir do quarto nível, começa a gerar o emparelhamento de grupo. Compreenderam? Esse é o bônus de emparelhamento de grupo. Quando forma esse grupo lá embaixo. Você trouxe duas pessoas, são seus diretos, e eles começaram a trazer. Vão formar o grupo de cada um deles. Esse é o bônus de emparelhamento de grupo. A diferença é que o bônus anterior paga do primeiro ao infinito. Esse paga do quarto nível ao infinito. Do quarto nível gera emparelhamento de grupo. Com uma diferenciação de bônus. O anterior pagou 40, esse agora vai pagar pelo pacote de entrada de cada um de nós. Se você entrou você e eu entramos com o pacote prata, distribuidor prata, nós temos direito a ganhar desse bônus de emparelhamento de grupo 8%. Se entramos como distribuidor ouro, temos o direito de ganhar desse bônus 10%. Se entramos como distribuidores diamantes, temos o direito de ganhar desse bônus 12%. É a regra. Sustentabilidade, porque são dois bônus no mesmo sistema. Por isso que ele paga um pouco menos. Agora, observe, eis a importância de você entrar como prata ou como diamante. Porque você pode abrir mão de ganhar 50% dos bônus. Como assim, Sidney? De 8 para 12, 8% para 12%, nós estamos falando de 4%. Nós estamos falando de 50% a mais dos bônus. Então, se no dia desse bônus você fosse ganhar US$ 100, você poderia ganhar 150 porque são 50% a mais. Então, eis aí a importância de você tomar a decisão de qual pacote você vai entrar. Naturalmente, pessoal, vamos entender? Todos nós somos bem-vindos em qualquer pacote. O importante é estar dentro. Depois você vai fazendo o upgrade. Mas se você tem condições de apertar o cinto, fazer um sacrifício e entrar no pacote maior, é indicado, por causa dos ganhos. Porque a médio e longo prazo, esse bônus de emparelhamento de grupo será o maior bônus da Prife, o maior bônus do plano de negócio. Então, eis a importância de você fazer isso. O upgrade, você não paga a diferença, tá? O upgrade, você compra 3 equipamentos novamente. Você já comprou um, pagou bônus. Você vai comprar 3 equipamentos, se torna ouro. Ou 10 equipamentos, você se torna um distribuidor de diamante. Ok? Então, esse é o bônus de emparelhamento de grupo. Recebendo 8, 10 ou 12%. Na próxima tela, você vai entender os três bônus. Nessa tela, é uma simulação. Você, sendo ouro, comprou a visão. Você entendeu que existe diferença. Então, se eu não posso entrar como diamante, mas você entrou pelo menos com 3 equipamentos. Entrou como ouro. Cadastrou o Sidney como ouro, o João também como ouro. Olha o poder da alavancagem dos bônus, você focando em pacotes ouro. Você, então, é ouro, tem direito a bônus de 10% do emparelhamento de grupo, perfeito? Os outros não muda nada. Então, você indicou dois ouros. Você ganhou US$ 60 de cada. US$ 60 na esquerda, US$ 60 na direita. Você vai receber o bônus de fidelidade de cada um deles, porque são seus diretos. US$ 240 na esquerda, US$ 240 na direita. Somando, nesse momento, sem olhar para os demais bônus, você já faturou US$ 600 só por ter indicado duas pessoas. Vamos lá? Mas o emparelhamento de nível, Sidney, não paga por um dos lados? Paga. Não emparelhou igual? O A com o A indicaram ouro. Cadastraram com pacote ouro. Perfeito. 40% de 600 pontos. US$ 240. Nesse momento, você garantiu de duas pessoas direto a você US$ 840. Vezes 5,50, um pouco mais de R$ 4.000. Paga bem ou não paga? Promove a alavancagem ou não promove? Mas observe, isso vai entre o A, o A1 e o A2, do terceiro nível. Olha no quarto nível. Se essa pessoa caiu no quarto nível, quinto, sexto, sétimo nível, começa então no emparelhamento de grupo. Olha a figura do A2 na esquerda e do B2 na direita. O A2 cadastrou o 1 e o 2. O 1, então, cadastrou o 5 e o 6. E o 2 cadastrou o 7 e o 8. Gerou emparelhamento de grupo. Observe que estão para dentro. O B2 da direita cadastrou a figura número 4. A figura número 4 cadastrou a 12 e a 11. E o figura número 3 do B12 cadastrou a 10. Gerou emparelhamento de grupo no quarto nível e no quinto nível. No quarto nível, 2 emparelhou com 4. Pagou, então, 2 emparelhamentos de grupos de 10%. US$ 60. Desculpa, pagou um emparelhamento de grupo. O 2 emparelhou com 4. Né? Houve um emparelhamento de grupo no quarto nível. Você recebeu US$ 60. Mas olha no quinto nível o que aconteceu. A figura 6, 7 e 8 da esquerda emparelhou com a 7, 11 e a 12 da direita. Nesse momento, houve 3 emparelhamentos de grupo pagando por um lado, US$ 60 vezes 3, US$ 180. Nada mal.
Lembra que eu falei que ao longo, a médio e longo prazo esse será o maior bônus da Prive? Aqui também tem um teto, um limite de ganho, tá, galera? Máximo diário de emparelhamento de grupo de US$ 900 e um máximo mês de US$ 27.000, tá? Diário desse bônus, ok? Para ter aí uma trava de sustentabilidade. Mas creia, para ganhar US$ 27.000 dá trabalho. Desse bônus, tá? Não dos demais. Vamos falar do bônus de recompra? Bônus de recompra nada mais é do que uma vantagem. Quando você se cadastra como prata, ouro ou diamante, cada vez que você vai fazer uma recompra, tá? Uma compra repetida, uma pulseira, um óculos, dos produtos em promoções. Todos os produtos em promoções daquele mês, que entra nesse menu da recompra, entra nesse item da recompra, tá? Você tem direito a um desconto para o prata de 10%, para o ouro 20% e sendo o diamante 30%. Ou seja, um produto de US$ 100, você compraria 30% menos enquanto diamante, US$ 70. Um produto de US$ 100 enquanto ouro, você pagaria 20% menos, US$ 80. Se é prata, você teria um desconto de 10% menos, US$ 90. Isso é uma vantagem nas recompras de produtos. Todos os produtos que estão no menu recompra, ok? O sexto bônus é o bônus dinâmico. Esse bônus, ele faz uma diferença enorme, tá? Eis aí a importância também de você ser diamante, ouro ou prata. Por quê? Aqui o prata não tem 10% de desconto. O ouro não tem 30%. O diamante ganha a diferença do prata. O diamante ganha 20% sobre as compras do prata. Ele ganha 10% sobre a compra do ouro, porque o diamante tem direito a 30%. Olha aqui. Se você é diamante, toda vez que um líder prata seu na profundidade comprar um produto de US$ 100, gerou uma pontuação. 30 pontos, vamos imaginar. Sobre esses 30 pontos, ganha essa diferença. Compreendeu? 20%, 10%, 30%. Observe o exemplo ali embaixo, no rodapé. O diamante ganha 30% de desconto. O diretor Rubi tem direito a 42% de desconto. Quando o diamante compra, ele ganha a diferença, 12%. Exemplo, sobre uma compra realizada por um membro diamante, 30% você ganha, como diretor, Rubi ganha 12% de diferença do percentual, ok? Sobre a pontuação. Tá, e se os dois estão no mesmo nível? Aí é a graduação que vai ajudar. Um estrela futura ganha mais 2%, então ele ganha a diferença de 2%. Quando ele encontra outra estrela, ele tem mais 2%. O gerente de uma estrela. Então eu encontrei um diamante comigo, mas ele não é gerente de uma estrela, ele comprou. Eu ganho, o bônus é todo dele, né? O desconto é todo dele, mas eu não perco, eu não tenho prejuízo. A empresa me paga 4% sobre essa pontuação. E assim sucessivamente. Seu bônus dinâmico. Galera, a princípio pode parecer um pouco confuso, mas isso é assunto para treinamento, né? Aqui a ideia é que você compreenda que o bônus existe, de onde ele vem, quanto você pode ganhar. O restante é assunto para treinamento, ok? O sétimo bônus também vem dentro dessa linha do Unilevel. Esse bônus gera uma renda mensal a partir dos pontos gerados do programa de compra repetida. A compra com desconto. Olha só, a compra com desconto gera mais 9 níveis de ganho, além dos bônus anteriores que nós falamos. 9 níveis. Toda compra gera uma pontuação. Primeiro nível, segundo, lá no quinto nível, lá no 9. O que abre a janela para você ganhar um nível, 2 níveis, 3 níveis? Três geração. O volume de liderança que você tem ativa. Por exemplo, eu tenho 10 diretos na minha equipe. Eu preciso ter 9 diretos ativos no mês que fez essa compra e recompra para abrir o nono nível para mim. Na verdade, eu preciso ter 8 grupos diretos. Se os meus 8 diretos compraram e fizeram atividade, e o time dele está fazendo atividade, eu tenho direito a ir até o nono nível e receber. Quanto eu recebo no primeiro nível? 10% dos pontos gerados pelo meu time. Meus diretos compraram, eu tenho 10% da pontuação deles. Meu segundo nível comprou, eu tenho 9%. Meu terceiro nível comprou, eu tenho 8%. Meu quarto nível comprou, eu tenho 7%. E assim até chegar no nono nível, 5%. O que é o Unilevel, Sidney? É todos que nascem do seu CPF, independente de ser direita ou esquerda, independente de ser maior ou menor. Nasceu do teu CPF, é Unilevel. Então, essa galera comprando lá no nono nível, você recebe, se você, mas para isso tem uma regra, você tem que ter 8 diretos seus ativos. Se você tem 10 diretos, mas só tem um ativo, você vai receber sempre o primeiro nível. Então, por isso que você vai incentivar o teu time todo mês a fazer uma recompra. É um negócio, é business, né? A gente precisa motivar, incentivar, criar mecanismos para motivar essa galera para elas estarem comprando sempre o produto para uso pessoal ou para revender. Perfeito? É essa a tabela de ganhos. Bom, o oitavo nível, bônus de liderança. Esse bônus
vem para te auxiliar toda vez que você forma novos líderes. Então, sobre a tua primeira geração, eu tenho 10, lembra que eu falei? Vamos falar aqui do exemplo. Você não cadastrou o Sidney e o João? Dois diretos seu. Sobre os ganhos do Sidney e do João do bônus do empoderamento de grupo, você ganha 10%. Mas o Sidney e o João cadastram pessoas. Se você é um prata, você ganha até a quarta geração. 5%. Então, de primeira geração, você ganha 10% sobre os seus diretos, e dos seus indiretos até o quarto nível, você ganha 5%. Já se você é ouro, olha aí mais uma vez a importância do nível da distribuição que você adquire, né? Do nível de distribuidor que você se torna. Primeira geração, sempre 10%. Mas aqui abre 5 gerações, mais 5%. Diamante, 6 gerações, mais 10% de primeiro nível e 5% até a sexta geração. Aqui nós vamos falar um pouquinho para você nessa tela e na próxima tela do avanço de título. Você vai ganhar bônus toda vez que você avança de título. E por que a empresa paga esse bônus? Para incentivar eu e você a incentivar o nosso time a graduar, a buscar o plano de carreira da empresa. Porque é bom, é importante você crescer. E além disso, você também é remunerado. Então, quando você ajuda duas pessoas do seu time, pessoa A, time A, time B, time A, time B, independência de direita, esquerda, maior ou menor, beleza? Do time A, do time B, fazerem 2.000 pontos cada um, ele e o seu time, você se torna um gerente uma estrela. Ajudou eles a fazerem embaixo, ele se torna um gerente futuro uma estrela. Agora, você quer ir para o gerente uma estrela. Você vai trabalhar um pouquinho mais. Você vai ajudar dois grupos, o A e o B, independente maior ou menor, a formarem 10.000 pontos de volumes, né? Em torno de 50 cadastros cada um, tá? 10.000 pontos de volume. Fez isso no A e no B. Dentro do mês, você bateu o gerente uma estrela. Bônus, $300 no ato, além de todos os outros bônus. Você repetiu isso e fez dois gerentes uma estrela. Você repetiu, você é um gerente duas estrelas, ganhou um bônus de $600. Você repetiu isso e formou três gerentes uma estrelas. Parabéns, você é um gerente. Você formou três gerentes uma estrela e dois gerentes duas estrelas. Parabéns, você é um gerente três estrelas, ganhou um bônus agora de $900. Ok? Aqui está a regra. Ó. Você lá em cima, para ser um três estrelas, forma duas pessoas e dois gerentes uma estrelas. Dois times, duas estrelas. Esses dois times formaram dois uma estrelas. Então nós temos nos dois times quatro gerentes uma estrelas, formando um volume de pontuação. Parabéns, você é um gerente três estrelas. Nós tivemos o caso do William, meu patrocinador. Ele já tinha as regras para bater uma estrela. Quando ele bateu o duas estrelas, ele ganhou no mesmo dia $300 e ganhou mais $600 somente do bônus de avanço de título, fora todos os outros bônus, tá? Paga-se muito bem, galera. É muito bom. Agora, não para por aí, você continua avançando. Por quê? O nono bônus ainda é com avanço de título. Você, depois do três estrelas, você vai buscar o diretor Safira. Depois você vai buscar o diretor Rubi, Pérola e assim por diante. Você, toda vez que você avança, você ganha. O Safira, antes foi $600, agora 1.500, 3.000, 4.500, até chegar no embaixador da coroa, $16.000 de ganho. Paga uma única vez, tá, galera? Pagou, mas vale muito a pena. Imagina você receber $1.500 ou $1.000. É dinheiro. Ajuda, tudo ajuda. Temos que aprender a valorizar $10, R$ 1, que dirá $1.000, né? E o décimo e último bônus é o bônus do sonho de todos nós que fazemos o plano de carreira de uma empresa de multinível, que é a divisão de lucro. Participar dessa divisão de lucro. E no caso aqui, os principais líderes, diretores Safira e acima, participam de 0,1 a 0,6% dos pontos gerados, dos pontos globais da empresa. Esse valor é calculado mensalmente e distribuído anualmente em divisão de lucro, conforme a tabela que está aqui. O diretor Safira 0,1, né? E tem a regra para ele formar, manter ativo. O Rubi 0,2 e assim sucessivamente até o embaixador da coroa. O percentual é pouco porque o volume é grande, tá? Imagine aí, mais de 2 milhões, não, mais de 2 bi de venda anual. Imagina para onde não chega isso. Tá joia? Tá. Como é que eu começo? Comprando o produto. Pacote prata, então, para gerar 200 pontos, $450. Aqui você pode comprar o Aitera Care, tá? Como você pode comprar o óculos, o relógio, desculpa, não, a pulseira e os outros produtos que tiver no portfólio da empresa já aqui no Brasil, tá? Ou a Iteracare, somando $450 e acima de 200 pontos. Já está cadastrado como distribuidor prata. Ouro, idem, três aparelhos ou os produtos que estiverem lá, ou até um Itera Biolite, você é um ouro. E depois, comprando 10 equipamentos, você é um diamante 2.000 pontos, $4.500, tá? Você é muito bem-vindo com aquilo que cabe no seu bolso.
tá? É importante estar do lado de dentro. Mas podendo, entenda as vantagens de entrar como prata, ouro e diamante. Como começar? Escolha seu pacote de entrada, participe dos treinamentos, lives como essa, venda seus produtos e construa sua equipe de negócio. Tá, Sidney? Escolheu o pacote, beleza, participar dos eventos, treinamentos, ok, mas vender não é minha praia. Sabe como é que você vende? Usa o produto, não deixa ele pegando poeira na prateleira. Usa em você, no amigo, na tia. Na minha casa não tem ninguém doente. Ache doentes na sua comunidade. Ache pessoas que precisam. Vá lá fazer a degustação nela, a demonstração de 20, 30, 40 minutos, uma hora, se for preciso, em uma, duas, três, uma dúzia de pessoas, e grave essas provas sociais. Envia para parentes e amigos, você vai começar a vender o produto. Vai começar a ganhar dinheiro vendendo. E como é que eu construo minha equipe de negócio? Falando com as pessoas e mostrando as provas sociais. Alguém vai se interessar por vender e alguém, em algum momento, através do seu convite, vai dizer, tá, e como é que eu posso fazer para me tornar um distribuidor desse projeto? Você vai construir a sua equipe de negócio, tá? Um aparelho Iteracare em cada domicílio. Essa é a meta da Prife e o nosso objetivo. Galera, eu encerro para vocês por aqui. Aqui está as redes sociais da Prife em todo o Brasil. Quero agradecer a presença de cada um de vocês e dizer que o não de cada um de nós, ele é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. O seu não convidado que está aqui na sala é muito bem-vindo. Desde